Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário Suma Teológica, primeiro livro, Tomás de Aquino, encontro 18. Estamos trabalhando a terceira questão, a simplicidade de Deus, em 8 artigos. Estamos no artigo 7, Deus é totalmente simples. Então, diante disto, nós vamos, no primeiro momento, fazer a leitura do artigo 7º, depois retomar como comentário. Quanto ao 7º, assim se procede. Parece que Deus não é totalmente simples. Primeira tese. Com efeito, as coisas que procedem de Deus se parecem com Ele. Daí que do primeiro ente derivam todos os entes, e do primeiro bem, todos os bens. Ora, entre as obras de Deus, nada há totalmente simples. Logo, Deus não é totalmente simples. Segunda tese. Além disso, tudo o que há de melhor há de ser atribuído a Deus. Ora, entre nós, as coisas compostas são melhores que as simples, como os corpos místicos com respeito aos elementos, e os elementos às suas partes. Logo, não se deve dizer que não se deve dizer de Deus que seja totalmente simples. Essas são as duas teses que nós vamos tentar conversar um pouco. Deus, na verdade, não é composto, ele é simples. Agora, em que se caracteriza a simplicidade de Deus em relação aos seres compostos? As duas hipóteses colocadas, a hipótese colocada por São Tomás neste artigo 7º é, qual é a hipótese? Parece que Deus não é totalmente simples, essa é a hipótese. Depois ele vai tentar rebater essa hipótese. Ele começa expondo a hipótese em duas teses. Na primeira tese, ele diz: as coisas que procedem, isto é, que têm sua origem em Deus, se parecem, imitam a Deus, parecem com Deus. Consequentemente, do primeiro ente derivam, isto é, têm origem todos os entes. Este é o primeiro bem, porque do primeiro bem derivam, têm origem todos os outros bens. Olhando então os seres, que parecem com Deus, porque de Deus procedem. Do primeiro ente derivam todos os entes, e do primeiro bem derivam todos os bens. Daí das obras de Deus que são compostas, nada existe de totalmente simples. Logo, diz a tese, Deus não é totalmente simples. É a conclusão que chega, essa primeira tese. A segunda tese acrescenta à primeira tese o seguinte: a Deus se atribui tudo o que existe de melhor. Assim, as coisas compostas são melhores em comparação com as coisas simples. Como os corpos mistos são melhores que os elementos, e os elementos são melhores que suas partes, nos diz São Tomás. Tendo em vista este raciocínio, chega-se à conclusão de que, na segunda tese, Deus não é totalmente simples. Agora, ao expor as duas primeiras teses, agora ele fala da sua antítese, que se opõe às teses iniciais. Então ele diz, em sentido contrário. Agostinho afirma, então ele pega um argumento tirado de um padre da igreja, que Deus é verdadeira
e simplesmente simples. Afirma que Deus é verdadeiro e simplesmente, sumamente simples. Então, em Deus não existe compostos. Deus é um ser simples, segundo Santo Agostinho. Ora, diante desta tese de Agostinho, que vai responder, é a antítese que responde às teses, as primeiras duas teses colocadas, agora Santo Tomás vai então colocar as 5 sínteses, tendo em vista aquilo que ele responde a partir da antítese. Então ele responde que Deus seja totalmente simples, se pode provar de várias maneiras. Então vamos olhar aqui como é que está, o pensamento de Santo Tomás. Então agora São Tomás de Aquino coloca então a antítese, combatendo as duas teses iniciais, buscando entendimento, argumento em Santo Agostinho. Deus é verdadeiro e sumamente simples. Então, diante desta antítese, que se opõe às duas teses iniciais, Tomás de Aquino propõe 5 sínteses a fim de expor a simplicidade de Deus. Então, vamos olhar qual é a primeira síntese. Pelo que procede, como em Deus não há composição, nem de partes quantitativas, pois ele não é um corpo, nem de forma e de matéria, nem distinção de natureza e supósito, sujeito, nem de essência e ser, nem composição de gênero e diferença, nem de sujeito e de acidente, fica claro que Deus não é composto de nenhuma maneira, mas totalmente simples. Então, Santo Tomás diz: em Deus não existe nenhuma composição. A composição é própria dos criados, dos seres criados. Sejam os anjos incorpóreos, sejam também das criaturas. Em Deus não existe também partes quantitativas, de medida, que expressa a quantidade, visto que Deus não é corpo. Sendo incorpóreo, não tem uma realidade corpórea, nem de forma nem de matéria, nem de distinção de natureza, nem sujeito, nem de essência e ser. Nenhuma composição existe então em Deus. Como não existe em Deus composição de gênero e diferença, não existe composição de sujeito e de acidente. Deus, então, daí se conclui que em Deus não existe nada de composto. É uma negação totalmente restritiva. Deus é totalmente simples, nele não existe nada de composto. Todos os elementos acima, de composição e partes quantitativas, que pertencem às criaturas, não ao Criador, então se deve concluir que Deus é simples. A segunda, então, síntese. Porque todo composto é posterior a seus componentes e dependentes deles. Ora, Deus é o primeiro ente, como já foi demonstrado. Então, na segunda síntese, tudo que é composto é posterior, porque vem depois de seus componentes. E o que é composto depende de seus componentes para ser o que ele é. Sendo Deus, então, o primeiro ente que dá origem a todos os outros entes, ele não pode ser nenhum composto.
nem ter componentes, né? Por isso, todos os compostos vêm no devir. E Deus não está no devir. Deus está na ordem do ser, um ser que é a origem de si mesmo e não é derivado de outro. Então, assim ele termina a segunda síntese. A terceira síntese. Porque todo composto tem uma causa. Assim, as coisas que por si são diversas não conformam uma unidade, a não ser por uma causa que as unifique. Ora, Deus não tem causa, como foi demonstrado, sendo a primeira causa eficiente. Então, os compostos, seres criados, têm uma causa, tem uma causa que deu origem a esses compostos. Sendo Deus, então, sem causa alguma, e aquele que é causa de todas as coisas, ele é a primeira causa eficiente de tudo que existe. Deus é causa que tudo unifica, visto que as coisas diversas não conformam numa unidade, a não ser que tenha algo que as dê origem de unidade. O múltiplo não gerou a unidade, mas é a unidade que gera o múltiplo. Logo depois, nós vemos a seguir a quarta síntese. Porque em todo composto há de existir potência e ato. O que não há em Deus, porque ou uma das partes é ato em relação à outra, ou, pelo menos, as partes se encontram todas as potências com respeito ao todo. A quarta síntese ele trata no composto, existe potência e ato. Deus é ato puro, nele não existe potência. A potência é própria da realidade composta, porque os compostos vieram a ser num determinado momento. Sendo Deus ato puro, ele é criador dos compostos e sua origem. A quinta antítese. A quinta síntese. Porque todo composto é algo que não coincide com qualquer de suas partes. Isto é, manifestado nas totalidades formadas de partes dessemelhantes. Parte nenhuma do homem é o homem, e nenhuma parte do pé é o pé. Por outro lado, nas totalidades das partes semelhantes, embora algo que se diz do todo, se diga da parte. Por exemplo, uma parte do ar é ar, mas não é todo o ar. Uma parte da água é água, mas não é toda a água. No entanto, algo diz-se de todo que não convém a alguma das partes. Assim, se toda a água mede 2 côvados, não se segue que cada parte também o meça 2 côvados. Uma porção. Por conseguinte, em todo composto existe algo que com ele não se identifica. Embora isso possa dizer do que tem forma, a saber que nele existe algo que não é ela, como em algo branco existe algo que não é da razão do branco. Contudo, na forma nada existe de estranho. Daí que, como Deus é forma, melhor dizendo, é ser, de maneira alguma pode ser composto. Hilário de Poitiers assinala essa razão em seu livro A Trindade, quando diz: Deus, que é poder, não comporta fraqueza. Sendo luz, não admite obscuridade. Então, quanto a quinta síntese. O composto não coincide com suas partes. Visto que o composto é formado de partes dessemelhantes, como exemplo,
parte nenhuma é o homem. O homem é um ser inteiro, integral, um ser todo. Não se pode dizer que uma parte seja o homem. Nenhuma parte do pé é pé, porque o pé é uma totalidade. O que se diz do todo, se diga da parte. Embora a gente diz, parte do ar é ar, parte da terra é terra. Mas não é toda a terra, não é todo o ar. Não cabe na medida. Se toda a água mede um certo valor cúbito, isso significa que cada parte tem esse mesmo valor cúbito. Porque 1 litro de água é 1 litro de água. 1.000 litros de água é 1.000 litros de água. 1 litro de água não corresponde a 1.000 litros de água. É uma parte da água, não é o todo. Sendo Deus o ser em si, não pode ser composto. Um exemplo, Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23. O ser humano todo é espírito, alma, corpo. O todo é um composto, que forma uma unidade. Só pode ser entendido na sua totalidade. Se falta uma das partes, não temos mais um ser humano. É neste composto que existe o ser humano criado. Ele cita também Hilário de Poitiers. Deus é poder, então não admite fraqueza. Fraqueza das criaturas, não do Criador. Deus é luz e não admite trevas. Obscuridade nenhuma existe em Deus, sendo ele totalmente luz. Santo Tomás então volta para responder às duas teses iniciais. Ele responde às duas teses iniciais. Quanto à primeira tese, portanto, deve-se dizer que o que procede de Deus, a ele se assemelha, como os efeitos da causa primeira, a ela se assemelham. Ora, pertence à razão de ser causado, ser composto de alguma maneira, porque pelo menos seu ser é distinto de sua essência, como se verá. Então veremos como ele responde. Então, tudo que procede de Deus tem sua origem originante em Deus. Deus é causa eficiente de todas as coisas. As coisas sofrem os efeitos da causa primeira. Os seres, sendo causados pela primeira causa, são seres compostos, de alguma maneira. Sendo seu ser originado, distinto da sua essência, se pode então atribuir às coisas compostas criadas a sua realidade composta, mas não pode ser atribuída a Deus, que é simples. Ele não é composto, ele é causa de tudo e não é causado por ninguém. O fato de proceder de Deus as coisas compostas, as criadas, e de tudo, derivar o primeiro bem, ele criou então os seres compostos. Estes seres compostos não são simples, mas Deus, em sua transcendência e unidade, é um ser simples, originante de tudo, não originado por ninguém. E responde então à sua segunda tese. Deve-se afirmar, ele está então agora rebatendo as duas teses iniciais. Quanto à segunda tese, deve-se afirmar que para nós os compostos são melhores do que os simples, porque a perfeição da bondade da criatura não se encontra em um único simples, mas em muitos, ao passo que a perfeição da bondade divina se encontra em um único simples, como se verá. Então, o ser humano, ele é capaz, como criatura, encontrar na sua realidade composta a experiência, a realidade da presença da bondade. Mas ele é bondade por participação da bondade divina. A bondade divina
é única e simples. Então ele diz, quanto à segunda tese, em Deus deve-se atribuir tudo o que existe de melhor, como origem. Assim, vendo que as coisas melhores são compostas, não se deve atribuir a Deus que ele seja composto. Mas a perfeição da bondade divina se encontra na unidade, na única realidade simples, que deu origem a todos os compostos. Deus é uno e nele não há múltiplo, como nos compostos, que são múltiplos. Então essa é a nossa leitura, desse artigo 7º, Deus é totalmente simples. Depois nós vamos dar continuidade no próximo encontro, quando se diz, entraria Deus na composição de outros seres? E com isso, com este artigo 8º, nós vamos terminar a questão 3ª. Então, que Deus nos dê a sua graça, discernimento e inteligência para bem agir.